É muito doido quando a gente acorda e olha e vê que isso tá rolando, né? Tu, caralho, e agora eu faço o quê? Vou voltar pro celular. Mas eu sou meio chato nesse sentido, cara. Eu lido pouco com isso. Eu fiz uma escolha. Que assim, teve uma época que, antes de eu fazer o Flow, eu fazia vídeos de jogos, e aí era em casa. Então não era que eu trabalhava, não era que eu trabalhava em casa. Eu morava no meu trabalho, sabe? Então, assim, o tempo inteiro eu tava ligado nisso. Eu acordava ligado nisso, eu tava o tempo inteiro olhando as coisas e tal. Isso foi me fazendo mal pra cacete, a ponto de eu, cara, eu não quero. Agora eu sou ruim com isso daqui. E aí eu fiquei ruim com isso daqui, então eu esqueço, acaba a bateria, eu vou pros lugares e não levo. Pra mim, foi uma. Bom, por um lado é uma merda, porque tipo, fico difícil de comunicar, mas por outro lado eu sinto uma paz, assim, que é. Não, a falta da neurose da notificação. Não tenho essa mais, graças a Deus, sabe? Então me ajudou, assim, ficar longe do celular. Mas você mencionou antes aí, a educação da Finlândia e o experimento que eles fizeram. E um pouco, lá no começo a gente falou também sobre educação no Brasil, a educação de uma forma geral, que é defasada, né? É interessante esse experimento da Finlândia ter tentado ir por um lado assim tão tecnológico, levar uma tentativa bem. Que eu disse que, porra, na primeira vista parece foda isso daí. E o resultado é um pouco, para mim, entristecedor, né? Cara, como é que a gente faz? Deve ter uma galera pensando em como fazer esse balanço da forma adequada para a gente evoluir a forma como a educação é feita. Não sei se no Brasil existe essa discussão com tanto entusiasmo, mas vamos lá. O que que tem? O que que estão pensando nesse sentido? Tu tem uma proposta de, vamos lá, como é que a gente melhora essa educação do jeito que ela é feita? Já foi muito dito por muitas pessoas que um professor geralmente é nascido no século passado. Já temos professores do século XXI, mas geralmente, como ele é alguém já na fase do desmanche. Quer dizer, ele nasceu na década de 60, 70, 80. Ele fez uma faculdade de licenciatura e aí ele vai dar aula para um aluno do século XXI que agora, se nós tomarmos Yuval Harari como referência, quem nasceu a partir de 2001 vai viver 120 anos, que talvez chegue ao século 22. Eu estou falando de um saber arqueológico cristalizado, fossilizado, que não tenho certeza que vai ser útil no futuro. Verdade. A pergunta que se faz há muito tempo, desde os debates do escola-novismo até de uma educação orgânica, construtivista, é: tudo que eu aprendi sobre o predicativo do sujeito, tudo que eu aprendi sobre fração imprópria, tudo que eu aprendi sobre o rio Congo atravessar 2 vezes o Equador, todas as capitanias hereditárias, onde é que eu enfio na vida que eu vivo? Veja, você fez escola, como eu fiz, fez escola, aprendeu. Ninguém na minha escola falou sobre, por exemplo, falar em público. E todas as pessoas, com raríssimas exceções, elas vão passar a vida falando em público, seja com seu paciente, seja com seu público. Quem faz? Um encanador, um médico, um professor e um político deveriam ter aulas sobre comunicação. E nada disso foi feito. Mas aprendeu, por exemplo, o que é um dígrafo. Talvez, provavelmente, não guardou. Mas você não acha que pelo menos é o que eu defendo para as minhas filhas, que pô, pai, para que eu vou usar isso daqui na minha vida e tudo mais? Isso é onde eu queria chegar, porque há um problema desse pensamento. Temos que ensinar coisas práticas. Não é isso que eu estou dizendo. Um grande professor meu da USP, o professor Franklin Leopoldo Silva, um grande especialista em Sartre, quando perguntava a ele, para que serve a filosofia? Ele dizia, para nada, quem serve é servo, a filosofia é soberana. Ela não serve, quem serve é servo. Entendi. Quando eu faço a pergunta, eu quero só coisas práticas, estou fazendo uma pergunta de subalterno. Na África do Sul, durante o racismo oficial do Apartheid, eles tinham 2 educações. Ensinavam-se aos negros que eles deveriam arrumar cama, trocar fusíveis, eles deveriam ser hábeis com encanamento, porque eles trabalhariam com isso. E aos brancos, história da arte, estética, filosofia, história e línguas.
Na verdade, dar acesso ao saber abstrato é uma forma de empoderar pessoas. Total. 86% das escolas brasileiras, na média, são públicas. 14%, o número um pouquinho quebrado, são particulares. Então, quando a gente fala de educação, apesar de haver excelentes escolas privadas, temos que pensar na escola pública numericamente. Então, temos que pensar nisto. Como fazer um professor que não é top em dinheiro, ter visão de mundo para poder traduzir o que é importante, qual a seleção, qual o recorte que eu vou fazer para isso. Para alunos pouco interessados e que agora, pela primeira vez, em 2025, estão proibidos de ter o celular em sala de aula. Pela primeira vez. Como fazer esse aluno? A escola sempre foi refratária à tecnologia. Eu já contei em palestras que a minha geração, que fez 2º grau, a minha geração, entre os anos 70 e 80, ela não podia usar calculadora eletrônica. Por quê? Se nós usássemos, não saberíamos fazer cálculos complexos. Eu não usei. E eu não sei fazer cálculos complexos. Eu fui privado de uma ferramenta porque havia um certo movimento de resistência à tecnologia em si. Então, é muito difícil e nós temos que olhar com muita atenção o que fazer na escola. A escola funciona com um exercício de diversidade. A escola que eu fiz, católica, no interior do Rio Grande do Sul, de ascendência alemã, quase todo mundo da sala, era muito uniforme. Hoje, a escola é muito mais variada. Eu tenho colegas evangélicos, tenho colegas católicos, budistas, tenho colegas do candomblé. Eu preciso lidar com a diversidade. O que nós estamos fazendo para lidar com a diversidade? Para desenvolver uma linguagem inclusiva. E isso não é cultura woke, isso é civilização. Isso é civilização. Me preocupa mais a convivência com a diversidade do que o pronome. Me preocupa mais isto. Segundo, o que eu faço na escola para ser um canal de acesso ao real? Ou seja, como é que a escola se torna um canal de acesso ao real? Não pelo seu aspecto prático. Eu não quero formar apenas bons encanadores, apesar de que um bom encanador é uma função não só digna, mas muito útil. Mas eu quero formar pessoas que pensem isto. Sistemas que desnaturalizem, que é uma função clássica da história. Eu vivo no Brasil, desde a minha infância, eu sou exposto a chuveiros elétricos. Foi uma surpresa quando eu fui morar fora descobrir que essa invenção brasileira causa horror nos estrangeiros. Suicide shower. Juntar eletricidade e água, o perfeito condutor com um elemento fatal. Eu descobri que é uma jabuticaba. É algo muito brasileiro. É um brigadeiro. É um brigadeiro, é uma jabuticaba. É algo muito brasileiro. Então, quando eu desnaturalizo, essa é uma das funções da educação, eu vou perceber, alguém vai chegar, um conservador vai dizer, homem usa calça, mulher usa saia. Bem, então Jesus não é homem, porque ele nunca usou uma calça. Você está acusando Jesus de ser uma pessoa trans, que ele sempre usou túnicas e mantos? Olha como tua ideia é meio Exatamente. esquisita. Não. A família tradicional brasileira, qual? A indígena? Essa é a mais tradicional. Ela é aberta, ela é poligâmica. É a mais tradicional. Não, a família colonial, é este o modelo, Casa Grande e Senzala. Eu não estou dizendo o que é a família. Para mim, eu tenho clareza disso. Família é o espaço de amor e de proteção, seja formado por uma mãe em projeto solo, com a criança, 2 homens com uma criança, um homem e uma mulher. Uma criança ou só um homem e uma mulher. Um espaço de proteção e de amor. Mas quando eu passo a estudar e a ler, eu paro de confundir a minha experiência com o universal. Eu passo a pensar que há outras possibilidades. Isso, então, que está faltando? Está faltando porque a formação fraca, a leitura superficial, faz com que você tenda a identificar seu condomínio em franca oposição a Copérnico, que mostrou que o mundo não gira ao redor da Terra. Você passa a considerar seu condomínio a grande referência, né? Então, esta é uma experiência de que na culinária, nos hábitos de sociabilidade, eu tenho que treinar no Brasil, eu viajo muito, os beijos. Paulista dá um beijo, paulista é muito protestante, né? Carioca dão 2, em geral os cariocas dão 2 beijos, BH dá 3. Então eu passei a associar ao prefixo telefone 11 São Paulo, 2 Rio, 3 BH. Gostei. Estou em área de BH, então 3 beijos. Então, a quantidade de beijos, eu vou para os Estados Unidos, não se beija ninguém.
a não ser que assine um documento dizendo que não é assédio Entendi, e que não cara. vai envolver. Nunca passei por essa experiência.